bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Sentimos muita saudade, por isso voltamos para mais um Viver Família Talks. Que alegria poder estar aqui com vocês, juntamente com a minha esposa, Suzana, nosso querido Sidney, que está aqui conosco desde o episódio passado, tratando sobre esse tema muito importante, que é a vida financeira do casal e da família. Segue a gente lá no nosso Instagram, dê seu like, compartilhe conosco o que tem sido essa experiência para você, como pessoa, como casal, como família. Nossa intenção é contribuir para o teu crescimento espiritual, para o amadurecimento do teu relacionamento conjugal e familiar. E como falamos na semana passada, esse tema é um tema que envolve vários aspectos da nossa vida. O dinheiro, as finanças, o orçamento familiar. Tem sido um grande desafio para muitos casais ter sabedoria do alto para lidar com esse tema. Infelizmente, muitos casais têm sofrido. Foi o que nós tentamos passar para vocês no episódio passado. Trouxemos a importância de saber lidar com o dinheiro, o quanto a Bíblia fala sobre esse tema, a título de nos orientar a cuidar dessa área da nossa vida. E hoje, a nossa intenção é trazer, com a ajuda do Sidney, com toda a sua experiência, e com muita experiência, diga-se de passagem, né? Soluções, direções para você na sua vida pessoal, na sua vida conjugal e familiar. Então, vamos nessa caminhada, nessa empreitada. Seja bem-vindo, Sidney, mais uma vez, para esse momento gostoso. Obrigado, sua saudação. Obrigado, Suzana. Obrigado. E vamos em frente, né? Muito bem. Ira, você quer começar a fazer uma pergunta? Sidney, uma das coisas que a gente conversou foi sobre todo esse problema, né, que o dinheiro às vezes causa quando não há uma boa mordomia, não há uma diligência. Então, agora a gente queria saber qual é essas estratégias para construir uma boa vida financeira, não só do casal, mas também de toda a família. Muito bom. A primeira estratégia que eu vou lembrar aqui, Suzana, não é nem somente para finanças, mas para a vida, né? Isso. Meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Oséias, livro de Oséias. Então, o casal é muito comum, nós citamos no encontro passado, que eles entram num relacionamento, num casamento, e não conhecem nada ou quase nada sobre finanças. Então, está namorando, vai casar, estuda sobre isso. Estuda sobre finanças. Compra um livro sobre finanças, dá um estudado sobre gestão do lar, despesas do lar, e se envolve nisso. Conheça. Exatamente para que o conhecimento nos livre das ciladas. Porque eu entendo que o dinheiro hoje tem sido uma grande arma na mão de Satanás para destruir pessoas, vidas, né? E nós precisamos aprender, principalmente, os mais de 40 princípios bíblicos sobre gestão de dinheiro. Então, a primeira regra é conheça sobre dinheiro. Principalmente os princípios financeiros. Eu não estou falando de mercado financeiro, de CDB, não, nada disso. Estou falando sobre os princípios da gestão. Então, a primeira coisa é isso. Busca conhecimento. Segunda situação, se você não casou já está nesse momento e não tem tempo, busca conselhos. Há sabedoria na multidão de conselhos. E aí, antes de pedir conselhos, analisa. Eu ia falar assim, pede conselho de como pedir conselho, entendeu? Porque a gente pede conselho, às vezes, para uma pessoa que ela não pode dar conselho. Como é que eu vou pedir conselhos para quem? Primeiro, eu vou pedir conselho para uma pessoa da área, um profissional da área, né? E vou analisar os pontos. Segundo, eu vou pedir conselho para quem te ama, para quem me ama, né? Quem é que ama você? Geralmente seus pais, né? A sua família, alguém muito chegado a você. Mas é muito comum pessoas virem dar conselhos para nós com segundas intenções. Então, eu tenho que ter sabedoria até para quem que eu vou pedir conselho nos dias de hoje. Peço conselho para saber qual é o melhor negócio. Para uma pessoa que teme ao Senhor, né? Principalmente, né? Pastor da sua igreja, né? Um ancião da Um sua irmão igreja. em Cristo. E olha as obras dessa pessoa. Uhum. Você tem autoridade nessa área, isso, né? Essa palavra que me faltou, já sabe, bem isso. Você tem autoridade. Uma pessoa endividada, por exemplo, sem posse, não pode dar conselho sobre dinheiro. Né? É lógico. Né?
Ou se ela vai dizer, não faça assim, né? Faça assado. Né? É que nem uma vez eu fui convidado para dar uma palestra sobre criação de meninos. Eu não posso dar uma palestra sobre criação de meninos, eu tenho só meninas, né? Como é que eu vou dar? Então, é algo incoerente. Então busca conhecimento, busca conselho, né? Terceiro lugar, seja calma, tenha calma. Não faça nenhuma compra, nenhum investimento de forma Precipitada. impulsiva, essa é a palavra. Impulsiva. E você vai encontrar no mundo aí fora, você já deve ter passado por isso, Jessé. Olha, eu tenho esse negócio aqui, mas a resposta tem que ser hoje, tem que ser já. Já passou por isso ou não? Já. Já foi naqueles eventos lá que tem pessoal vendendo, né? Lá no litoral do Nordeste, você vai fazer aquelas visitas, o pessoal te apresenta uma proposta, né? Aí eu vou te dar a resposta. Ah, tem que dar a resposta hoje? Então eu vou te dar a resposta agora. Não. Vá para casa, medita na palavra, ora, e coloca principalmente qual é o motivo, o que leva o seu coração a querer aquilo. Então, como é que a gente combate a impulsividade das compras? Greg Hill, no seu livro, ele vai ensinar. Esse livrinho verde, 5 segredos. Você separa aquilo que você vai comprar em 2 tipos de motivação. Uma chama-se necessidade, a outra é desejo. Isso que eu vou comprar. Eu quero comprar uma Amarok 26, um V6 e tal. Aí eu pergunto, isso é necessidade ou é desejo? Uma bolsa Vitor Hugo. Isso, uma bolsa Vitor Hugo. Aí você olha para o seu coração, né? Mas é que o seu coração não é um grande conselheiro, né? Quão enganoso ele é, né? Desesperadamente corrupto e enganoso, né? Isso. E você pensa, e se você não chegou à conclusão, fala com seu marido ou com a sua esposa. Amor, eu estou com vontade de comprar isso. Isso é necessidade ou desejo? E você vai ver que 90% das coisas que nós queremos comprar é desejo. E todo mundo sabe que existe o marketing, que ele trabalha isso nas propagandas para você ser instigado a comprar algo que você não necessita. Com o dinheiro que não tem para mostrar para quem você não conhece. Não conhece. Isso é um conceito sobre o que qual é a palavra? Supérfluo. Supérfluo. O consumismo é isso. Então, se esse livro, quando vocês lerem, você separar isso, eu quero comprar isso por necessidade ou por desejo? E quando é que eu vou comprar algo por desejo? Quando você tem reserva para isso. E não vai onerar o orçamento. Posso comprar uma bolsa Vitor Hugo? Posso. E eu até acredito que você deva comprar. Né? O dinheiro é uma bênção de Deus. Ele é o fruto do trabalho. E você tem que aproveitar das coisas do seu dinheiro. Aquele que só acumula é o tio Patinhas, né? A geração de hoje não sabe o que é tio Patinhas, né? Acho que não. Ele tinha o prazer em ter o dinheiro e não em usá-lo. Avarento, né? Tinha o seu Nonô também, né? Não lembro também, né? Então deixa pra lá. Aí você forçou, tá? Quem lembrar do seu Nonô, manda uma mensagem para nós. E aí, Hebreus 13:5, que fala sobre o contentamento. Uma vez eu fiz um estudo sobre em tudo dá graças, né? Eu achei 85 versículos no Novo Testamento, em tudo dá graças. E como é que você vai dar graça se você mora numa casa, por exemplo, e essa casa não é a que você deseja, mas é a que supre a tua necessidade? O nosso coração tem que ser movido pela gratidão. E Paulo fala que o contentamento a gente aprende a ter. Ou seja, é um aprendizado. Por quê? Porque o contentamento ele não é natural da carne. Isso. Por isso que é um princípio. O teu carro pode ser o melhor carro, até o vizinho comprar um novo e você já começa a desvalorizar o teu. Você mesmo, né? Tua casa. Tenho visto um ditado, né? Que eu sempre brinco com a minha esposa, que a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Né? É um ditado complicado da gente entender, mas isso é falta de contentamento. Quando eu e Débora nos casamos, nós fomos morar em Barbosa Ferraz, e lá nós compramos uma casa que ficava numa rua que não tinha asfalto, e era uma casa de pré-fabricado. Sabe aquele muro de pré-fabricado? Então a casa era daquele jeito, coberta de eternite, e o banheiro da nossa casa era de vermelhão.
a geração nem sabe o que isso era. Um cimento que passava um negócio lá. E a Débora saiu de um lar abastado, né? Com o pai dela, casa de primeiro e tudo, né? E foi morar comigo lá. Né? E quando eu comprei aquela casa e fui morar lá, eu recebi crítica dos meus colegas, né, da Caixa, falando, mas você vai morar lá, né? Eu falei, você é da Caixa, você vai morar naquela casinha. Eu falei, é a casa que eu consigo morar. Eu não vou me endividar para... Né? E nós moramos naquela casa durante 1 ano e meio. E foi maravilhoso. Eu tinha 600 metros de terreno e nós fazíamos horta. Um dia eu plantei... Depois você corta isso, tá? Se for necessário. Plantei 4 canteiros de brócolis. Foi a maior brocolaria que saiu da minha vida. Eu não sabia o que fazer com tanto brócolis e sair distribuindo. Mas era presente tanto em mim quanto na Débora o contentamento que nós tínhamos pela ser a nossa casa. A nossa casa. Então, a sua casa, ela tem que ser transformada no seu lar quando você é grato por ela. Né? Não importa se os móveis são simples, mas se a casa é aconchegante, é limpa, o Senhor mora ali, ele dá graças. Esse é e dá o devido valor que Deus dá, que é para pessoas e não para coisas. Aí eu lembro da parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. Quem não for grato no pouco, jamais será colocado no muito. É um princípio bíblico. Tá? Eu ganho R$1.500 por mês. Obrigado, porque eu tenho um emprego, ganho R$1.500 por mês. Agora, eu vou procurar uma forma de eu ganhar mais. Como é que eu ganho mais? Conhecimento. Vê um homem hábil no que faz, diante de reis será colocado. E nós temos hoje, nas empresas, eu tenho vários amigos, parentes que são empresários. É muito difícil encontrar profissional hoje. Empregado. É o cara que entra no banheiro da empresa que ele trabalha e rasga todo o papel higiênico para prejudicar o empregador. Isso é um princípio que fere o contentamento, que fere a gratidão e que te afasta da riqueza que Deus tem. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo, né? Em que as pessoas não querem mais trabalho, né? Elas querem enriquecer. Isso. Né? Infelizmente, nós temos aí, a gente vê jovens, e não são todos, o problema é esse, né? Que cria uma fantasia na cabeça da maioria de que todos vão conseguir isso. Mas nos meios de relacionamento, de comunicação, internet, pessoas que estão conseguindo algumas fortunas de uma hora para outra, né? Sabe Deus como, né? Mas a gente acredita que esteja, né? Porque pelo menos ostentam, né? E cria essa fantasia na cabeça de muitos jovens, né? É como você falou, eu tenho muitos clientes também empresários que está sendo difícil ser empresário hoje no Brasil. Não só mais pela carga tributária do país, mas pela falta de mão de obra. Ninguém quer mais trabalhar. Perfeito. Né? Trabalha 6 meses, sai, recebe seguro-desemprego mais 6 meses. E as pessoas não percebem que com isso elas estão se prejudicando, porque ela não está se tornando um profissional que é procurado. Né? Aí eu vou falar algo que talvez machuque alguém, mas tudo bem. Eu trabalhava na Caixa Econômica e de vez em quando eu atendia uma pessoa que ia para sacar o fundo de garantia, o seguro-desemprego. E eu pegava a carteira da pessoa e olhava a pessoa ali com 24, 25 anos, ela já teve 12, 13 empregos. Aí eu olhava assim... e dizia qual é a dificuldade dela em se manter no emprego. Né? Não tem nada errado trocar de emprego, mas uma pessoa, quando ela é um excelente profissional, um servo do Senhor, um temente, um ético, que faz tudo com diligência, jamais ficará sem emprego, jamais. E é muito difícil as pessoas reconhecerem isso. Né? O patrão me demitiu porque ele não gosta de mim. Então, e a palavra ela é muito clara nisso. Né? E aí gosto muito de Colossenses 3:23, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça com todas as suas forças. Bem feito. E faça como ao Senhor e não aos homens. Essa é a mentalidade do homem e da mulher de Deus, né? Voltando para a questão desses passos, eu achei muito legal, né? O conhecimento, ele abre, né, o leque de oportunidades, né? O aconselhamento, né? Porque, é claro, uma pessoa que está aprendendo a lidar com dinheiro, como ainda não tem a prática, né? O conhecimento ele é o ponto de partida, mas
tem que sair para a atitude. Sim, E aí o aconselhamento ele é muito interessante, sim. perfeito. E como você falou, não é qualquer pessoa. Então, até para buscar o conselho, tem que buscar a direção de Deus. Aí vem a questão da calma, da prudência, né? Uhum. Paulo fala, né? Seja a paz de Cristo, Isso. o árbitro nas vossas escolhas, né? Então, a gente já tem essa paz, então nós temos que viver. Isso. Você acredita que uma sequência desse processo seria o planejamento? Seria a gestão. Uhum. Gestão. E antes do planejamento seria o controle. Tá? Porque ninguém pode fazer gestão de alguma coisa se ele não tiver o controle. Uhum. Então é hora da gente pegar aquilo que eu estava falando no cartão de crédito, e eu concentro tudo no cartão de crédito que fica mais fácil, tá? Mas o Greg Hill, ele conta o seguinte, ele pede para você fazer na sua casa e pegar 5 potes. Aí você imagina 5 potes desses de arroz, né, de café, né, um maior e tal. Então, nesse maior vai ser 60%. Então, tudo que você gastar de comida, roupa, farmácia, aluguel, moradia, luz, água, você pode pegar a notinha ou fazer um papelzinho e colocar dentro daquele pote. Fui no mercado, gastei R$ 200. Pego R$ 200 e põe naquele pote. Né? E aí você vai separando o seu gasto de acordo com o pote. E aí Greg Hill coloca 60% sobrevivência, manutenção. 10% dízimo e oferta. É um mínimo que ele trabalha. Então já foi 70%. Né? 10% é para fazer ajuda às pessoas. Contribuir com a A sociedade. generosidade. né? Generosidade. Tá? Porque senão nós seremos como o mar morto. Né? Só recebe e morre. Né? Fica ali, avarento. E Jesus disse, é melhor dar do que receber. Né? Ele vai tratar um pouquinho sobre isso se der tempo. E o outro pode, então deu 60, 70, 80. 20%. 20% chama investimento. Você vai fazer esse dinheiro, vai investir em alguma coisa, consórcio, poupança não, poupança é um péssimo investimento, tá? Quem tiver na poupança procura outra coisa. Tá? Fundo de investimento, CDB, LCI, Bitcoin, não interessa. Investimento. Você aprender a guardar. Tem um versículo que eu não vou lembrar agora, mas na casa do sábio, onde há azeite, ele guarda um pouco. Ele não gasta tudo. Né? Por quê? É o conselho que José deu lá para o faraó. Nós teremos 7 anos bons e depois vai vir um negócio feio. Então vamos guardar para esses momentos. E esses 20% é para isso. Por que eu preciso aprender a guardar dinheiro? Para moldar o meu coração, para guardar dinheiro. Aí tem gente que fala assim, eu vou guardar dinheiro se acontecer alguma desgraça. Não é para acontecer desgraça. Vai guardar algum dinheiro para uma viagem, para comprar, trocar de carro, trocar de casa, pintar a casa. O profissional liberal, isso é muito importante também, né? Para os momentos de crise. Isso. Perfeito. Então, aí que a gente estava falando. Então, separou o seu dinheiro. Eu faço no Excel, né? Separou. Esse potão de 60% passou de 60%, você tem que adequar. E você vai fazer a gestão daí. Então, primeiro você controla tudo. É por isso que você precisa sentar lá com o seu cônjuge, pegar a planilha, o que você gastou, o que é isso aqui e tal, né? Por isso que não seria melhor, antes de começar com um pote de 60, começar com um pote dos 10% do dízimo? Porque o problema é que muito crente hoje, quando o pote de 60 aumenta, ele reduz o dízimo. Percebe, pois é. E aí nós não A estamos honrando. primícia é o dízimo, né? Aham. Isso, nós não estamos honrando o nosso Deus Isso. com as coisas que ele nos deu. Aí Dízimos e ofertas. aí eu fico imaginando Cristo falando, né? Servo, sobre pouco que eu te dei, você não administrou. Até o pouco que você tem, ele será tirado. Isso, para mim, é revelador e assustador, mas é por aí. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer gestão. Porque se isso aqui, os 60%, o certo seria menor, tá? Menor, 50%, 40%. Se tiver 40%, você está no rumo da riqueza. O pote da sobrevivência, você está É falando. isso. Quanto menor, significa... E aí tem pessoas que tá ganhando 5 mil. Aí teve um aumento, passou para 8. Sabe o que ela faz? Uma pessoa que não tem sabedoria bíblica, ela vai, troca de carro, faz um financiamento em 48 vezes para gastar aquela diferença. Aí ele não vai ser rico, porque ele fez uma dívida.
E tem um versículo na Bíblia que, coincidentemente, é o dia do meu aniversário. Provérbios 22:7, 22 de julho, que diz: aquele que pega emprestado fica escravo de quem emprestou. Por quê? Porque é exatamente isso. Você agora vai É a trabalhar dívida, né? para o cara. É. Trabalhar para o cara. Ou para o banco. Então, esse é um princípio do casal. Dívida tem que ser eliminada da sua vida. Mas toda dívida é ruim? Não, nem toda dívida é ruim. Vamos imaginar um exemplo. O homem está desempregado e ele quer trabalhar de Uber. Mas ele não tem o carro. Ele vai lá e financia um Uber. Ok. Aí o dinheiro que ele financiou vai gerar dinheiro para ele pagar aquilo. Uhum. Agora, se ele financiar um carro para deixar na garagem, para ele mostrar para o vizinho que ele tem um carro novo, ele está andando para trás. Então, o potão é isso. Então, eu preciso adequar o meu padrão de vida à minha renda. É hora, por exemplo, e eu já passei por isso, lamentavelmente, até com o irmão da igreja, que eu estava na Caixa, ele foi lá e queria financiar uma casa, e o financiamento da casa iria consumir, só o financiamento, 50% da renda dele. Só o financiamento da casa. Aí eu lembrei para ele da lei de Murphy. Né? Eu nem sei que é esse cara, mas se tem algo que possa dar errado, vai dar errado, cara. Por isso não é prudente. Não é prudente. Você pode bater o carro, seu filho pode adoecer e tal. Né? Pode aparecer um grande negócio que você não tem. Pega uma casa menor, pega uma casa dentro das posses. Mas ele, lamentavelmente, não ouviu, até porque eu dei um conselho que não foi pedido. Né? E depois de cabelo branco eu aprendi. Só dou conselho agora quando pedem, não meto mais Resultado, ele fez o financiamento, fez a casa. E quando você faz uma casa, você imagina que vai gastar 400 mil, você gasta 600. Só que depois tinha os móveis, tinha geladeira, móvel novo. Eu não vou colocar um móvel velho na casa nova. Ou seja, ele se quebrou violentamente. O casamento quase foi pro ralo. Foi a zero. Só não perdeu a casa, mas foi lamentável. Faltou Foi um sofrimento desnecessário, né? Desnecessário. Por falta de porque prudência. esse potão aí. Então, aí vem a generosidade. Eu preciso doar para as outras pessoas, sim. A palavra de Deus ensina isso. Porque eu aprendi depois de velho que o nosso Deus, ele não é um Deus de indivíduo. É um Deus de geração, é um Deus de povo. Então, qual é a satisfação, qual é a alegria, qual é o comportamento de um cristão que ele está bem, a sua família está bem, mas o seu sobrinho, ou seu neto, ou a sua irmã, ou seu primo, está passando em situação de penúria. Tá? O nosso Deus não é um Deus de indivíduo. Então eu preciso dar com generosidade, e já entrando no último tópico, depois a gente volta lá, ensinar os meus filhos a serem generosos. Porque eu tenho 6 netos agora, o mais velho tem 5 anos, eles têm uma característica que são nossa, a característica deles é mais evidente, que é o egoísmo e o egocentrismo. Né? É meu. E às vezes a gente dá um doce para ele distribuir, ele não quer distribuir para outro. É dele. Isso é nosso. Natureza carnal, né? É nosso. Então, a generosidade tem que vir. Aí eu vou dar essa generosidade para quem? Aí é outra questão de sabedoria. Uhum. Eu passei no semáforo. Tem um cara lá, um usuário de droga, pedindo dinheiro. Ele fala, hoje eles são atrevidos, né? Eu vou mesmo comprar um negocinho ali. Você deve dar o dinheiro ou não? Pergunto para você. Claro Na que não. verdade, Paulo fala, né, que a gente deve ajudar primeiro os irmãos da fé, no caso. Isso. Primeiro da sua casa, depois os irmãos da fé. E se você sabe que aquele dinheiro vai ser investido em coisas pecaminosas, você não está sendo um bom mordomo. Isso. Essa questão da generosidade, a gente já compartilhou isso aqui até no podcast. Esse podcast que nós estamos, com a graça de Deus, em primeiro lugar, realizando, né, semanalmente, né, com essa intenção de alcançar os casais e a família, é fruto de generosidade. Nós já citamos aqui nomes de irmãos e irmãs que nos abençoaram para que nós pudéssemos montar esse espaço aqui. E não só isso, para manter os podcasts, que tem um custo, né? E isso, nós temos gratidão a Deus, e por isso que a gente leva muito a sério. E também somos generosos, porque também ajudamos pessoas. Então,
é aquela reciprocidade, né? Quando a gente dá, porque é melhor dar do que receber, Deus vai levantar alguém também para nos dar. E assim a gente vai se retroalimentando, né? Na gratidão, no contentamento, né? Nessa, aí sim que você vê a verdadeira koinonia, né? A comunhão, né? Então a gente é fruto disso com esse ministério, com esse trabalho. A observação que eu faço é assim, primeiro que você cumprir a generosidade, se você não for tirar da sua casa, primeiro da sua casa, né? Porque senão você está dando uma generosidade que é a própria carne, que está prejudicando. Então, o correto é que você faça a gestão, adeque e tire isso, e isso não faça falta para você. Tá? Porque senão você vai ter grande dificuldade. Ah, mas aí eu tenho gasto mal, administro mal, não sobra, eu não vou dar. Não, também é errado. Certo? É você administrar bem, fazer essa doação, para você ensinar os seus filhos. Assim como também, porque bem-aventurado é aquele que dá. Então, você receber sem orgulho. Quando você recebe também essa generosidade. Porque tem pessoas com tanto orgulho que não aceitam generosidade, né? E às vezes essa generosidade, ela não precisa ser em dinheiro. Sim, sim. Se você não tem o dinheiro, vai ajudar a pessoa a fazer outra coisa. A pessoa está lá com um enfermo, precisa pintar a casa, né, Suzana? Estava falando aqui sobre os seus talentos, né? Sim. Vai lá, ajuda a pintar a casa, ajuda a cortar grama, vai lá fazer um almoço, ajuda a limpar a casa, ajude uma senhora no mercado, esse tipo de coisa. A generosidade. Dê o seu tempo para ouvir. Abra a porta para alguém, né? Dê o seu lugar no. Isso é tudo generosidade. Não é, a generosidade não está só ligada a finanças, né? Está ligada a comportamento. Ter um coração generoso é amar o próximo como a si mesmo, né? Colocar o outro mais importante que você. Isso é um princípio bíblico. Aí nós chegamos, então, deu o dízimo. Aí a pergunta que, né? Devemos entregar o dízimo, né? Tá? Aí a maioria do povo fala assim: Deus não precisa do nosso dinheiro. E ele não precisa, mesmo, é dele já, né? Nós é que precisamos do dinheiro dele. Não, do dinheiro dele. Aí eu te falo assim, que o dízimo está lá a regra lá no Antigo Testamento, que era 10%, né? Mas era 10% era o mínimo, né? Era nada mais. E no Novo Testamento, ele não foi abolido, mas não foi ratificado. Tem essa, né? E aí a questão é, por que a gente tem que entregar o dízimo? E aí entra naquela primeira pergunta da semana passada, é porque Deus nos ensina sobre dinheiro, para nós nos aproximarmos dele. Então, para mim, o dízimo ele tem 3 fatores. Pode ser que tenha mais, né? Para mim, são 3 fatores. O primeiro é uma das grandes formas de louvor ao nosso Deus. De louvor. E aí o livro eu não sei qual livro deles aí, eu acho que é do Dayton. Ele diz que nas cruzadas, lá na luta para recuperar Jerusalém dos muçulmanos, alguns não queriam ir na guerra. Aí eles contratavam mercenários. Aí lutaram no lugar deles e pagavam para eles lutarem. Só que, como era uma guerra santa, né, a guerra espiritual, a pessoa que fosse lutar, mesmo por dinheiro, tinha que ser batizada. Então não podia ir. E muitos deles se batizavam sob imersão, ia lá no rio para se batizar, mas deixava a espada para fora. E falava, eu me batizo, mas minha espada não, porque minha espada vai matar todo mundo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos muitos hoje na igreja que são crentes, mas não entregam o dízimo. Converteu a pessoa, mas o bolso ainda não. E é triste isso, hein? Hoje, a maioria das igrejas não tem, dentro do seu rol de membros, 50% dos membros listados como dizimistas fiéis. Muito bom. Não tem. E aí, há necessidade da entrega como louvor a Deus, quando a gente reconhece ao Senhor. Esse dinheiro é teu, tu me deu, eu reconheço que nada sou, que nada tenho, que nada posso, sem a sua imensa misericórdia. Então, para provar que o meu coração está confiando em ti, não no dinheiro, está aqui o dinheiro. Essa é uma forma de louvor. Privilégio. Privilégio. Melhor dar do que receber. Então se eu entregar o dízimo todo mês, está tudo certo? Está tudo bem? Né? Aí não. Porque tem que ver qual é a motivação que você está dando o dízimo também, né? Vou entregar o dízimo que Deus vai me dar 10 vezes mais, 15 vezes mais, né? Como diz algumas igrejas, né? Vou fazer uma permuta com Deus, como se Deus fosse idiota, né? Do 10 você me levando 1000, né?
Nós que somos, né, tontos, não faríamos um negócio desse, imagina Deus, né? Você fazer uma barganha maluca dessa. Aí, então, se eu der oferta, tudo certo. Aí você vai na Bíblia e vê quem é que deu a oferta achando que estava fazendo grande coisa e se deu mal. Eu lembro de Teve Ananias e Safira. Ananias e Safira Que foi lá, pagaram com a vida, né? pagaram com a Os vida. juros foi a vida. Isso. Então, porque a Próprio motivação... E Caim. Esses dois exemplos que eu sempre lembro. E eu lembro da viúva, que deu as 2 moedinhas. Né? E Deus viu o coração. Então, se a gente entregar o dízimo pela lei, não entregue. Não entregue, porque vai ser pior. Entregue com gratidão. E é recomendação bíblica, né? Isso aí. Então, a gratidão é o segundo motivo. Louvor e gratidão. Por 2 motivos do dízimo. O terceiro motivo da minha análise sobre o dízimo é por questão de justiça. O Salmo diz que o justo prosperará. E quando eu vou numa igreja, eu vou lá na igreja, sento. A minha igreja não tem banco estofado, mas tem banco estofado, né? Tem ar-condicionado, tem luz. Né? Às vezes tem um cafezinho. Aí tem um pastor lá que é sustentado pela igreja, faz uma pregação magnífica, eu sou edificado. Eu vou para casa, eu não contribuo com um centavo com aquela igreja. E muitos pastores hoje ganham um mínimo. Ganham um mínimo. Quando a palavra do Senhor diz que digno de honorários dobrados são aqueles que ministram a palavra. E aí, não é o contexto, mas eu gosto do texto de Malaquias, né? Quando é que vocês me roubam? Quando eu entrego o dízimo. Porque ele está usufruindo de uma estrutura que está sendo pago por outras pessoas, a família dele está sendo edificada e ele não contribui. Cuidada, né? Ele não é justo. Se ele não é justo, ele não será próspero. É um princípio bíblico. E muitos esquecem disso. E aí, tem momentos de louvor magnífico, a gente se contradiz, né? Eu quero me entregar todo o meu ser e tal, menos meu dinheiro. Meu dinheiro não. Então, esse Deus eu não vou abrir mão, né? Esse uma mão, né? Então, louvor, gratidão e justiça. Eu sou um homem justo? Não sou. Nós somos pecadores, falhos, né? Mas quando eu sei de algo e aquele algo é correto e eu não pratico, aí... Eu sou insensato. Insensato, hipócrita. Né? Por isso que às vezes eu gosto muito daquele versículo, não, aquela frase que a ignorância é uma bênção. Até eu não saber, cada um será julgado à medida do conhecimento que tem, até então eu desculpe colocar essa frase na sua cabeça, não, mas... Quem muito se dá, muito será cobrado, né? Então nós temos responsabilidade de contribuir com a obra, né? Até pelo seu pastor, que necessita do apoio, pela igreja, que necessita das despesas. Eu sou tesoureiro da minha igreja faz 25 anos, eu sei o quanto custa manter aquela estrutura. Então, e é lamentável, realmente, pastor, a maioria das pessoas não são nem dizimistas e nem contribuintes. Né? Mas são, infelizmente, né, quando não tem esse louvor, quando não tem a gratidão e a justiça, eu sou aquele que critica, eu sou aquele que cobra, eu sou aquele que nada está bom na igreja, não tem conforto, né? E é interessante também que isso não serve só para o dízimo, serve para tudo. Às vezes a gente doa alguma coisa para alguém, mas fica com uma linha amarrada, entendeu? Na expectativa do que vai vir de volta. Não, o que vai fazer com aquilo lá, né? Uhum. O que vai fazer? Então, eu não vou citar, mas é um fato que alguém juntou 4 irmãos e doou um terreno para o irmão mais novo, que estava passando dificuldade, o que é bacana, muito legal. Mas o irmão mais novo resolveu vender o terreno para fazer outras coisas com o dinheiro, né? E esses irmãos estavam irados e vieram falar comigo, como advogado, o que eles podiam fazer. Eu falei, vocês doaram? Vocês doaram para ele? Ele doou, está doado. É dele, faz o que quer. É dele, faz o que quer. Vocês querem doar e quer administrar isso? É isso que você está me dizendo? Anulação de doação? Eu preciso estudar sobre isso, mas é incoerente, né? Doou, no fim. Então, entregou o dízimo, e é muito bacana que a maioria das igrejas, são igrejas sérias, tem balancete, tem prestação de contas. Prestação de contas. Se você tem dúvida, vai lá e fala com o pastor, tudo mais. E essa educação, Sidney, você é pai, você é avô, ela começa quando na vida do filho, do neto? Eu acho que começa desde os 4, 5 anos de idade.
ensinando para ele o valor das coisas. Tá? Por exemplo, você está meu pai de novo, né? Se você colocou comida no prato demais, né? Come tudo. Combate o desperdício. Ah, mas é só uma comidinha. Não é uma comidinha, é um princípio que tem por trás. É o princípio do contentamento. Né? Do que é necessário. Vocês já presenciaram isso? Chega na casa de alguém, a mãe faz uma comida para o filho, tem 3 filhos, mas o menor não quer comer ovo, ele quer comer bife. E a mãe vai e frita o bife para ele. Está tirando do coração da criança a palavra contentamento. Então, é assim, é devagarinho. Como é que você vai ensinar isso? Com ensinando a palavra. Você sabe que eu penso que até mesmo o recém-nascido, ele aprende quando você frustra. Sim. Porque quando a mãe vai dar o leite materno e ela dá sem limite nenhum, ela já não está frustrando, né? Sim. E a frustração ensina também um pouco. A privação ensina. Então, às vezes, essa livre demanda do que a criança quer, você já está ensinando que não existe contentamento. Perfeito. Então, até antes dos 4, né? Você pode já frustrar a criança naquilo que ela deseja, mostrando que não é necessário. A frustração, para mim, faz parte da formação do caráter. Sim. Se uma criança ela crescer até 14, 15 anos, tendo tudo que ela deseja, ela será um monstro na sociedade. Um monstrinho. E a neurociência ela já diz que a frustração, o ideal para que a criança aprenda a ser uma pessoa contente é nas séries iniciais, é no início da vida. Perfeito. Até mais ou menos 4, 5 anos de idade. Se não houver frustração... E é uma queda de braço, né? O que é maravilhoso, né? Eu penso que todos, ou se não todos, a grande maioria, como é diferente, como é prazeroso você conquistar as coisas como fruto do teu trabalho, do teu envolvimento. Esses dias ouvido de um pai que ele é um empresário, ele tem padaria, e ele acorda todo dia 4 horas da manhã para ir para a padaria dele, né? E o filho queria um celular. E ele disse assim, tá bom, filho, o pai vai te dar o teu trabalho para você ter o teu dinheiro para você comprar o seu celular. Parabéns, e o menino vai 4 horas da manhã. Um menino de quê? 12, 13 anos? Magnífico. 14 anos. E a bênção. Comprou o celular dele. Estava todo feliz da vida. Eu me lembro dos nossos filhos, né? Quando tiveram o primeiro salário deles, tudo do trabalho. É claro que chegou uma hora que eles disseram assim, poxa, é difícil ser adulto, né? Na verdade, o Davi, lembra? A bateria foi juntando... A primeira bateria dele. Então, maravilha. Aí entra no ensinamento do filho. O que você vai fazer com seu filho? Vai ensinar ele a ganhar dinheiro. Então, eu sou contra dar a mesada pela mesada. Como se aquele pequeno ser tivesse direito a alguma coisa, né? É a mesma coisa de nós. Não tem direito nenhum chegar diante de Deus, eu exijo, né? Então ele também não tem, né? Mas você pode combinar com ele. Né? Você dá algumas atividades, em contrapartida ele recebe o salário dele, né? Ou lavar o carro, lavar a casa, o quarto dele ele tem que arrumar, né? Atividades domésticas, né? Então, tarefas domésticas. acerta com isso, né? Eu fiz uma atividade, às vezes, com jovens da minha igreja, que é algo assim, parece estranho, mas a gente queria fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, e eles eram jovens, de 14, 15 anos. Nós fizemos a campanha de arrecadar latinhas de alumínio. E ficamos 2 anos arrecadando latinha. Aí mostrei para ele amassando, tudo foi vendendo ferro velho. Eu poderia pagar a viagem. Mas não é essa a ideia. A ideia é que eles cresçam, né? E aprendam. Isso é um ensinamento judaico, né? Você não dá o dinheiro, você ensina. O nosso Senhor Jesus, a promessa é que ele iria colher o fruto do seu penoso trabalho. Isso aí. Então, se o nosso mestre teve que trabalhar para ter os frutos, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, Sidney, eu queria que você, o que você pensa sobre isso. Eu lembro que a gente decidiu, eu e Gessé, que a gente iria dar mesada para Thalita e para o Davi. Primeiro que a gente determinou o valor de acordo com a idade. Perfeito. Então não era nada igual.
Então era de acordo com a idade. A Thalita ganhava, não sei se era R$ 10 por mês, e o Davi era 5, porque era o mais novo. Mas o nosso propósito, primeiro, foi ensinar justamente a tirar daquilo o dízimo, Certo? as ofertas Certo. e a oferta missionária. Perfeito. E outra coisa E aí importantíssima, eles guardavam para comprar alguma coisa que eles queriam. gestão dos Isso. desejos. Aí cai naquela necessidade, o desejo. Ô pai, eu posso comprar? Pode comprar. Então me dá o dinheiro? Não, usa o teu dinheiro. Aí eles assustam. Mas vou usar o meu, o teu dinheiro é para isso. E isso para os pais de hoje é muito difícil, É né? muito difícil porque parece que a gente quer comprar o amor dos nossos filhos, né? Ou não quer lembrar das próprias frustrações, né? Porque a gente ouve muito isso na clínica. Não, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Ou então é para compensar a ausência, porque hoje a ausência dos pais é muito grande, né? Olha, eu aprendi na vida, com exemplos na família e tudo, frustre o seu filho. Diga não, Isso. economize os nãos, mas quando falar não, é não, né? E se ele fizer birra no shopping, pula você no chão também do shopping, grita também, escandaliza o menino, entendeu? Para dizer quem manda, né? Porque você está criando um homem ou uma menina, né? E durante a vida dela, ela vai ser frustrada, vai querer uma Lamborghini, não vai ter uma Lamborghini daí, né? Então frustra já, né? Porque a nossa vida aqui é passageira. Maravilha. Então, dentro dessas propostas todas, eu penso que houve um bom encaminhamento. É um tema que não se esgota. Lembrando que a gente lida também hoje com uma economia que muda de uma hora para outra, tudo influencia, mas os princípios não podem ser abandonados, né? Perfeito. Aquilo que você trouxe, o conhecer, né, o buscar o aconselhamento com pessoas mais experientes, fazer um orçamento, fazer uma boa gestão. E eu quero encerrar, já em primeiro lugar, agradecendo, Cisne, por esse tempo tão precioso conosco. Muito Foi bom. muito crescimento. Espero que tenha contribuído, mas eu quero fechar com uma palavra bíblica, né, que está no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Livro de sabedoria são regras práticas para a gente viver. E tem um texto próprio para isso. Lá em Provérbios 30, versos 7 a 9, diz assim: 2 coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, a Bíblia nos ensina a não buscarmos os extremos, nem riqueza que me afaste de Deus, Sim. nem pobreza que faça-me profanar o Senhor. Então, que aqui fique essa palavra bíblica para fechar mais esse episódio e esperamos que tenha sido de grande proveito para a sua vida. Mais livros aí, Sidney? Vamos colocar depois na descrição, né, do vídeo, e tem mais algumas indicações. É um livro não cristão, mas repleto de princípios cristãos, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É uma leitura obrigatória de quem entra em finanças, do Roberto Kiyosaki, principalmente para ensinar aos seus filhos, para saber aquilo que nos gera despesa, aquilo que nos gera receita, né? Eu tenho um livro também do Dayton, que é o Casamento, né, que a gente vai colocar depois também, Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus, né? E tem outros depois que a gente coloca, tá? E me colocar à disposição, Jessé, tanto de vocês, quanto de quem precisar, quem tem o meu contato, né? Estou à disposição para a gente Você contribuir. pode dar aí o seu Instagram? Sim. É sidneyfraga.adv, de advogado, né? Depois coloca também na descrição, tá? Sim. Estou à disposição de vocês ali em Marialva, tá? E espero ter contribuído. Maravilha. Próximo encontro com o Cid será com a Débora. Isso. Porque nós queremos aprender sobre ser avós. Nós que estamos aí caminhando para o primeiro, vocês já têm uma boa experiência. Queridos, um beijo no coração de todos. Nos siga lá no YouTube, Dê seus likes, né? Likes, no né? Instagram. O termo, né? Nós teremos caixinhas de perguntas, e então você pode fazer a sua pergunta. Muito bem. Beijo no coração. Fique com Beijo, um Deus. cheiro. Até mais.